Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto cujo título é Com quem Caim se casou. É um texto baseado no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 16 e 17. Esse assunto é um assunto muito polêmico. Ele gerou opiniões fantasiosas, gerou muitas heresias, tudo isso por falta de um conhecimento perfeito ou de uma fé verdadeira. Por se tratar de um assunto polêmico, eu simplesmente poderia usar Deuteronômio, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Deuteronômio 29, 29. Contudo, irmãos, esse tema não se trata de um assunto encoberto, e sim um assunto muito bem revelado e não deixa nenhuma margem de dúvida. A Bíblia, além de ser um livro das primeiras e das últimas coisas, é também um livro de respostas, pois é a fonte da fé. Infelizmente, os céticos e os protetores da Bíblia se esforçam para encontrar uma resposta que possa satisfazer o seu ego com argumentos fantasiosos ou heresias. Esquecemos nós que o que já foi respondido não precisa de uma nova resposta ou uma nova versão. A Bíblia relata claramente, de forma inequívoca, que Caim casou-se com uma de suas parentes, irmãs ou sobrinhas. Vamos então deixar claro, nesse ponto de vista, alicerçado tão somente em posições apresentadas pela palavra de Deus. Então não vamos fugir nessa nossa explanação daquilo que está escrito. Não vamos fugir da palavra de Deus. Em primeiro lugar, Deus criou Adão e Eva. Esta é a linhagem humana. Adão, macho, formado através do pó da terra, e Eva, fêmea, tirada a partir da costela de Adão. Mas não ficou só na criação. Esse casal foi abençoado por Deus para serem fecundos, de forma a se multiplicarem para povoar a terra. Está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Adão e Eva gerou filhos e filhas. Foram os dias de Adão, depois gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. Está lá descrito no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 4. É óbvio que a humanidade se multiplicou devido aos casamentos entre os filhos, filhas, netos e netas de Adão. Adão e Eva, logicamente, que povoaram a terra.
Como a terra poderia ser povoada se não houvesse casamento entre irmãos, tios e sobrinhos? Se Deus criou apenas Adão e Eva. Se eles são os primeiros e foram criando filhos, nascendo filhos e filhas, a terra se povoou. Segundo item que nós devemos falar é que a Bíblia condena casamento entre irmãos. Isso é verdade? É. Sim, a Bíblia Sagrada condena o incesto, que é a relação sexual entre parentes. Mas nós devemos lembrar que essa lei só surgiu com Moisés, muito, mas muito tempo depois. Portanto, lá no início, com Adão e Eva, no início da nossa história, não havia leis escritas. E as regras sociais surgiram ao longo do tempo. A lei dada a Moisés, ela evidencia o cuidado de Deus para com seu povo, que nesse ponto da história, naquele momento, estava contaminado pelo pecado, e havia perdido a semelhança com Deus. Então nós podemos observar que a população mundial teve origens nas famílias formadas pelos casamentos entre irmãos, tios e sobrinhas. Logo, o incesto, na época, não era errado. Bem como andar nu antes da queda não era pecado. Então isso aponta que Caim casou-se com uma parente próxima, que podia ser uma irmã ou sobrinha. Terceiro ponto que nós devemos citar é que Adão conheceu Eva antes ou depois da saída do Éden. Em que momento Adão conheceu Eva? Esse tema talvez seja o de maior complexibilidade para a correta interpretação. Meu modesto modo de pensar e de interpretar, eu entendo que Adão só conheceu a sua mulher antes da queda. Sim, ele já conhecia antes da queda, ele já conhecia Eva. Isso quer dizer que eles tiveram relações, geraram filhos somente depois da queda, após serem expulsos do paraíso. Então eles se conheceram antes, sim, mas só geraram filhos após a queda. Tem um texto bíblico que diz: tornou Adão a conhecer a sua Eva, a sua mulher no caso, e ela deu à luz um filho. Gênesis 4:5. Então, se ele tornou a conhecer, é porque ele já tinha conhecido. Certo? Isso equivale a dizer, então, que Adão já tinha conhecer a sua esposa
antes. A intimidade entre o homem e a sua mulher era necessária para a procriação. Essa opinião emerge de duas situações que foram apresentadas nas Escrituras Sagradas. A primeira, um casal foi expulso do Éden. Se apenas um casal foi expulso do Éden, indica que não existia seres humanos no Éden além dos dois, além desse casal. Embora a Bíblia não faça esse relato, ele é perfeitamente esclarecido por Paulo quando diz que por uma só ofensa todos pecaram. Ora, se a partir do erro do casal todos os homens foram afetados pelo pecado, e como consequência não existiria nenhum ser humano justo, isso nos induz a concluir que, se antes da queda Adão tivesse gerado filhos no Éden, o pecado não teria atingido todos os homens. Consequentemente, teria os homens sem pecado, o que contraria a própria palavra de Deus. Segundo item, Deus disse a Eva: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o seu desejo será para o seu marido. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Observe que o verbo está no futuro. Darás. Eva compreendeu isso quando, com dores e sofrimento, deu à luz a seus filhos. A Bíblia não fala nada sobre antes do nascimento de Caim, mas é bem provável que Eva tenha tido filhos antes de Caim nascer. Ele seria o primogênito. O seu nome significa adquirir ou conseguir. É aquisição. Ele esperava que Deus lhe daria um filho varão para que se cumprisse a promessa de que seu descendente pisaria a cabeça de Satanás, lhe trazendo a redenção. Quando seu segundo homem, ou seja, quando seu segundo filho homem nasceu, ela o chamou de Abel, cujo significado é vaidade, sopro, fôlego, vapor ou simplesmente nada. Esse nome apontava para algo perecível, que seria morto ainda jovem. Se Caim representava a esperança, Abel, por sua vez, representava o desespero de Eva, pois ela compreendeu que esse não era o plano de Deus, que essa promessa só viria a se cumprir num futuro distante. O plano de Deus apontava para um descendente da mulher, nascido sobre a égide da lei, para remir o que estava sobre a lei do castigo. Mas o título dessa noite é Com quem Caim se casou? Com quem Caim se casou? A Bíblia Sagrada não registra com quem Caim se casou, e nem quando isso aconteceu. Apenas relata que ele se casou. Nada é dito a respeito da esposa dele. Mas com toda certeza essa mulher era uma de suas irmãs ou
uma de suas sobrinhas. Somos informados que Adão gerou filhos e filhas. Gênesis 5:4. É importante então salientar que a questão sobre problemas genéticos que podem surgir em casamentos consanguíneos não existia naquela época, uma vez que esses problemas foram um produto da queda e somente após um longo período de tempo. A própria lei e os mandamentos ordenados em Levítico capítulo 18, versículo 6, surgiram milhares de anos depois da história de Caim, já nos dias de Moisés, cerca de 3.500 anos dos anos de 2020, que é o tempo dessa nossa pregação. Fica dessa forma descartada a tese de que Deus proibia casamentos entre irmãos ou parentes consanguíneos na época de Adão. Para reforçar essa linha de pensamento, podemos citar o caso de Abraão, que se casou com Sara, sua meia-irmã, ambos filhos do mesmo pai e mães diferentes. Gênesis capítulo 20, versículo 12. Desta forma, irmãos, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que o homem pode encontrar contradições em suas palavras, mas a palavra de Deus apresenta somente verdades e nela não pode ocorrer nenhuma contradição. Caim foi um dos filhos de Adão e Eva. Um filho gerado após a sua expulsão do Éden. Contudo, a Bíblia Sagrada não fornece nenhum subsídio para declarar que ele foi o primogênito, se ele era o primogênito com toda a certeza do narrador. Se ele era o primogênito, irmãos, com toda certeza, o narrador da sua história não deixaria de passar em branco. Ele falaria, não, ele foi o primogênito. Mas a palavra não diz que ele foi o primogênito. Então, com toda certeza, ele não foi o primogênito. Ele também não fornece a idade que tinha Abel e Caim, quando resolveram apresentar uma oferta a Deus. Também não tem essa idade. Eles podiam ter 100, 200 anos, 300 anos. A Bíblia não fala isso. Fala tão somente que Caim era lavrador e que depois de ser rejeitado por Deus, Caim foi habitar na terra de Nod, nômade. Mas em nenhum momento ela especifica o tempo transcorrido entre o momento em que Caim saiu da presença de Deus e foi habitar em Nod. Ela também não fala da quantidade de filhos que Adão e Eva geraram. Mas nenhum outro, além de Caim e Abel, e Sete ganharam fama. Então, eles geraram muitos filhos. Mas nenhum teve a fama que Caim e Abel e Sete, que veio depois, tiveram. Também não temos como afirmar que Caim se casou na terra de Nod, ou se já convivia com sua mulher quando matou Abel. A Bíblia não fala sobre isso.
A única informação que temos é que Caim, na terra de Nod, conheceu a sua mulher gerando um filho, a quem deu o nome de Enoque. Mas também não fala que era o primogênito. Mas uma coisa podemos ter certeza, que nessa época, quando ele matou Abel, a terra já estava bem povoada, pois já existiam pequenas aldeias e cidades organizadas e todos os seus habitantes, sem exceção, eram descendentes de Adão. Tal afirmação é explicada uma vez que Caim estava com medo de ser morto por qualquer pessoa que o encontrasse na sua fuga. Está lá escrito, Gênesis capítulo 4, versículo 13. Ele foi morar na cidade cujo nome era Nod. Diante de tudo o que foi exposto, podemos afirmar que os demais filhos de Adão e Eva estavam, naquele momento, povoando a terra quando Caim matou Abel. E a esposa de Caim só podia ser uma parente, sua irmã, sobrinha ou neta de Adão. Então, fica claro, Caim se casou ou com uma irmã, ou com uma sobrinha, ou ainda com uma neta de Adão. Amém.